Um, dois, três, gravando. Há certo tempo atrás, aqui mesmo em Estância, Sergipe, no nordeste do Brasil, houve um certo momento em que a realidade e um mundo imaterial, um mundo sobrenatural, um mundo de uma outra dimensão se cruzou com o nosso ambiente. Certa vez eu estava ali, era mais ou menos 3 horas da tarde. Eu estava sentado num banco da praça Barão do Rio Branco e ao longe eu observava dois seres que eu admiro muito e que era o então poeta Maurício Oliveira. Estava sentado a uns 30 metros, menos de 30 metros distante do banco onde eu estava, e ele entretido com uma jovem muito linda, de cabelos longos e naturais, cheio de florzinha. Ela vestia um tipo de roupa que cobria pouco, era curto embaixo, mas era como se fosse um vestido de um branco quase transparente. E ela brincava e dançava no jardim. Já parecia ser uma jovem assim dos 20 e poucos anos, talvez menos, mas era uma beleza, uma coisa excepcional. Havia nela algo de antigo e de novo, muito fora do comum. E eu fiquei ao longe admirando, eu queria me aproximar deles, mas eu vi que naquele momento Maurício estava ali feliz justamente com a musa, com a poesia. Essa jovem de nome Poesia estava ali, livre, dançando, as pessoas passando na Praça Barão do Rio Branco, o movimento dos carros, o movimento de buzina, ponto de mototáxi ali, eles falando, olhando no celular, a juventude passando com a tecnologia, juventude enérgica, sonhadora, aquelas árvores da praça linda, bem cuidada, né? Aquele ambiente de cidade do interior, mas com quê de tecnologia. E eu observava atentamente, esperando o momento de me aproximar e não querendo acabar com aquela cena. Quando de repente surge uma limusine enorme, chega a parar praticamente o trânsito da Capitão Salomão e desce dessa limusine um homem alto, muito forte, ou melhor dizer, propenso, obeso, né? Um pouco muito acima do peso, ele vestido com roupas inadequadas para um lugar tropical, um casaco de pele, e a temperatura estava tão amena que nada justificava um casaco de pele num lugar com a temperatura tão boa, beirando ali, sei lá, os 28 graus, 30 graus, que o céu estava um céu lindo, mas de repente algumas nuvens vinham, brincava, tampava o sol, e o vento constante, a brisa marítima, a brisa das marés dos rios, tão constante aqui na nossa terra. E aquele homem, ele estava acompanhado de mais ou menos uns 10 homens vestidos de preto, óculos escuros e que cercavam ele. Eu pensei, era uma celebridade, não sei, não conheço, algum influencer de última geração. E para minha admiração, ele veio falar justamente comigo e me chamou de poeta. Oi, poeta, eu gostaria de conversar com você. Aí ele se apresentou, se chamava de música, se apresentou com um vulgo de música. Eu falei, tudo bem, como vai? Ele falou, vou bem. Sentou, pediu licença para sentar do meu lado, eu falei, tudo bem. Ele mostrou as mãos cheias de anel de diamante, de brilhantes, de todo tipo. 2 relógios num braço, outro relógio no outro braço. Ele mostrou e se gabou de só um relógio desse, 6 milhões de euros. Esse daqui custou 4.
esse outro 5,5 milhões de euros. Eu fiquei meio assim, meio perdido, sem saber o que pensar. Aí ele me fez uma pergunta, disse assim, olha, eu não vim aqui para tomar seu tempo e meu tempo vale ouro, vale muito dinheiro. Eu quero saber se você está vendo a poesia. Eu quero conversar com ela. Eu falei, tô, mas do jeito que eu vejo você não vê também. Ela tá ali. Aí ele olhou, viu apenas Maurício e falou, não, ali eu vejo um homem lá sentado no banco, parece devaneando, falando sozinho. Falei, não tá falando sozinho, tá conversando com a poesia tá do lado dele, tá brincando aí. Nesse exato momento ela pegou uma florzinha, tirou do cabelo dela, tá mandando ele cheirar, ele tá cheirando, os dois estão dando risada. E ela agora pegou uma garrafa de vinho barato, com aquelas taças de plástico mesmo, colocou um copo e estão brindando e estão tomando. Eu acenei a mão, aí ela acabou de acenar para mim. Eu agradeci, não estou bebendo por enquanto, mas o que é que você quer com ela? Ele se apresentou como irmão da poesia. A arte irmã, as artes são tudo da mesma família. Mas queria muito conversar com a poesia, tinha várias propostas para fazer para a poesia, várias pesquisas feitas, vários projetos, várias propostas. Era muita interação que ele queria fazer, porque os planos eram incalculáveis, iria gerar muito e muito dinheiro. Aí eu perguntei para ele por que ele não ia lá e falava pessoalmente com ela. Ele perguntou para mim de novo se eu estava vendo a poesia. Eu falei, justamente estou. Aí a poesia olhou, apontou para ele, fez sinal de que ele estava meio louco, mas eu não contei isso para ele. Eu falei, tudo bem, o senhor quer que eu passe algum recado para ela? Eu posso passar, não tem problema nenhum. Aí ele, não, para começo a gente poderia fechar uma parceria com ela, é isso que eu quero, é usar as artimanhas, os artifícios da poesia e engrandecer mais ainda a música, que a música está ficando muito, tá um contexto muito ritmado e antes tinha muita poesia na música e era melhor. E agora a gente tem que pelo menos equilibrar isso, mas tá saindo, as letras estão muito superficiais, as coisas estão mais na batida, mais não sei o que, mais na coisa simplória e isso enfraquece o lado de todo mundo. É como o vício, em que a droga que mais detona, ela destrói rapidinho o viciado. E nenhum traficante quer isso, prefere as drogas do ciclo maior. Aí eu falei, rapaz, isso é treta de família, cara, na boa, eu não vou me meter não, se ela não quer falar com você, mas você disse que não enxerga ela, é estranho, né, vocês são arte irmã, eu enxergo, meu colega ali enxerga, e aí, o que é que se pode falar com a música? O que é que você quer falar com a poesia? Eu falo pra ela. Aí ele, não adianta, ela não vai ouvir, eu quero pessoalmente, dá pra você chamar ela. Aí eu fiz sinal. E ela lá, ó, fez assim, ó. Aí continuou conversando com o Maurício, os dois ali interagindo, brincando. O Maurício pegou um papel, começou a escrever. Enquanto escrevia, ela lia, dava risada, girava, dançava. O Maurício começou a cantar uma música lá que eu não defini, mas eu não sei se era um chachado, alguma coisa assim. E ela também batia a palma, dançava como se fosse uma linda cigana. Aí eu falei pra ele assim, olha, eu não sei como eu posso lhe ajudar, ela não quer nada com você, você diz que não enxerga mais ela. Aí ele mandou um dos homens de preto trazer uma garrafa e trouxe uma garrafa os nomes bem importados, falou que era um uísque, colocou um pouco num copo, tomou uma dose, aí pegou outro copo, me ofereceu, eu falei que não, que eu tava sem beber, eu não queria. Aí pegou, jogou no chão e
jogou o copo também. Aí falou, sabe essa garrafa aqui? Soltou a garrafa, jogou perto de uma árvore assim, a garrafa estourou. Aí eu falei, rapaz, isso aí é problema, alguém pode passar aí e se cortar. Ele estralou os dedos, é um dos homens que foi lá, limpou, pegou todo o carro, colocou numa sacolinha e saiu, parece que levou pro carro. Aí ele falou assim, ó, essa garrafa, ela foi encontrada num naufrágio de uma frota espanhola. Uma garrafa dessa daí custa 600 mil euros. E ele comprou várias. E ele simplesmente quebrou ali do nada. Aí veio uma coisa na minha cabeça. Eu falei assim, olha, a poesia às vezes fala, se pudesse, se tivesse dinheiro, ela iria apoiar pelo menos um livro de 10 poetas aqui distância, poeta e poetisa. Pelo menos 6 poetas e 4 poetisas. Ela falou que se tivesse grana ia fazer isso. E se você entrasse com o lado financeiro, será que não seria um medo de se aproximar dela? Aí ele ficou em silêncio. Disse, não, jamais faria isso. Nem para ajudar um poeta ou uma poetisa. Jamais faria isso. Aí eu olhei para ele assim, eu falei, você quebrou uma garrafa que custa o quê? 5 vezes 6 dá 30. Sei lá, 3 milhões e meio de reais aquela garrafa custava. E você quebrou assim. Mas quando é para investir na essência, você não é capaz de soltar 10 mil reais, 30 mil reais, que para você é menos do que um troco de sorvete. Sua limusine é quantos milhões? 50, 60 milhões. Você deve ter jato, você deve ser rico, deve ter tudo. E você vem aqui querendo sugar ainda mais da poesia, sem dar nada em troca. Ficando com a poesia como se a poesia fosse um subproduto das suas músicas. E querendo dar troco de sorvete para os poetas. Os poetas não ganham renome e não ganham dinheiro. E vocês enchendo o bolso, sem saber nem no que gasta mais. E são incapazes de dar o retorno. Meu amigo, você ganhou relógios de milhões de euros. Você tem limusine, deve ter frota de aviões. Você deve ter palácio, deve ter mansões de 100 milhões de euros, sei lá. Deve ter até aquele super bunker que resiste a guerras atômicas, que é os silos, né? Adaptado para os seres humanos. Tu deve ter tudo, mano. Mas agora eu vejo que tu tá lascado, vice. Vice, como diria um colega meu, tu tá lascado, vice. Tu tem isso tudo e perdeu a essência, mano. Tu perdeu a capacidade de ver a poesia. E isso para uma arte irmã, isso é uma coisa absurdamente abissal, meu. Uma arte que não tem mais capacidade de ver a outra, só quer usar a outra, mano. Pois é. Eu nem vou falar nada da poesia, você vai perguntar o que a gente conversou. Não me interessa, mano. Então, eu vou lá, vou ficar trocando ideia com meu colega Maurício, conversar com a poesia, que eu tô com uns planos aí de juntar com os colegas aí, fazer um livro aí. E ela disse que gostou muito da ideia. Eu vou lá, mano. Aí eu levantei, fui lá, cumprimentei Maurício, cumprimentei a poesia. A gente ficou lá interagindo, brincando. Passou um moleque vendendo picolé, eu chamei, paguei picolé pros dois ali. Eu
eu peguei de coalhada, o Maurício, se eu não me engano, pegou de amendoins e ela pegou de quê? De mangaba. E a gente ficou ali, o menino também que vendia picolé ficou conversando também e dizendo pra poesia, nossa, como você é linda, né? Você cheira, parece um jardim. E eu e Maurício rindo, porque o menino não sabia que era a poesia que tava ali, mano. Ali, ó, trocando ideia com a gente de boa. Eu vi a música ralou o peito, entrou na limusine e foi embora. Aí a gente aproveitou aquele final de tarde. Eles pediram para eu comprar outra garrafa de vinho, eu comprei. Mas preferi estar chupando picolé porque um tempo que eu tô sem beber. E a gente ficou ali conversando. Foi tão legal, mano. Sentindo assim o vento, a brisa de estância. Aquela estância como se fosse uma coisa secular. Vendo as jovens passando. E eu vi ali muitas gerações passando. Vendo os políticos de antigamente. As pessoas que iam para o Rio lavar roupa, muitas conversas, jovens estudantis, cada pessoa com seu mundinho, com sua simplicidade. E a poesia mesmo assim ali, ó, pouca gente nem aí para poesia, só eu, Maurício e o menino do picolé ali. E as pessoas que passavam também, passou político, passou jovens ricos, pobres, mas eles até que olharam para a poesia, mas ninguém teve muito essa vontade de se aproximar da poesia. É estranho, Maurício foi embora, Maurício faleceu e a gente não sabe até quando a poesia vai ficar por aqui. Porque os poetas contemporâneos, vivos do aqui e agora, eu, Alcebia de Júnior, Macaô, Maurício, o poeta Nascimento, Edson, Joildo, o Saquarema, tantos e tantos poetas da atualidade, fomos abandonados pelo nosso povo. Poucas pessoas, pouquíssimas pessoas têm respeito por a gente e compram nossas artes. Nos colocaram à margem da sociedade. Mas nós ainda temos a capacidade de ver a poesia, de se importar com ela, de conversar com ela, de abraçar, de tomar um cafezinho, às vezes tomar um chá com ela. Quem pode bebe, quem não pode tomar água de coco. Maurício morreu, e Vilmar morreu, Araripe Coutinho também. Outros e outros poetas estão indo embora. E a população está indo no caminho da música.